Acho que podemos todos partir do pressuposto de que o jornalismo deveria informar as pessoas e, em última instância, não deveria, de certa forma, ser pago por uma instituição para falar sobre essa instituição, que eu acho que todos vocês concordariam que o facto de o jornalismo falar de uma instituição pela qual é pago, com toda a probabilidade vai gerar aqui algum problema no quão fidedignos são os dados, e parece que foi isso que aconteceu, porque aparentemente o Expresso foi à Universidade de Coimbra vender jornalismo, que é uma coisa que é um bocadinho bizarra de se fazer, mas enfim, vamos ver o que é que aconteceu verdadeiramente e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, o Expresso foi à Universidade de Coimbra vender o jornalismo por 19.000 euros. O que é que está em causa? A publicação pelo Expresso de conteúdos associados a conferências pagas apresentados como media partner, sem identificação de que essa parceria só existe porque há dinheiro envolvido. Expõe uma prática de promiscuidade entre informação e marketing. Pior ainda, quando é assumido ser feito por uma jornalista que na verdade não detém carteira profissional, o que torna a coisa ainda pior. Mas o que é que aconteceu verdadeiramente? E é para vocês perceberem que o jornalismo que tem como objetivo informar, e que eu não digo que não possa ser financiado por privados, mas diria que, de forma minimamente transparente, nunca vai falar de forma clara, assertiva e detalhada das pessoas que pagam para que o jornalismo exista. E, portanto, temos aqui um evidente problema. Como é que o jornalismo pode trazer verdade e informação se está a ser pago pelas pessoas das quais vai falar e com as quais tem uma parceria? Enfim, vamos ver. E por isso é que devem haver vários órgãos de jornalismo concorrenciais, e pode haver, sem dúvida nenhuma, um ato de coragem em que um jornal fale do seu financiador de forma limpa e clara, sem problema nenhum, mas nós todos sabemos que isso é algo improvável, e por isso é que deve haver aqui um mercado concorrencial do jornalismo. Mas enfim, de forma sistemática, a promiscuidade entre jornalismo e interesses comerciais tem-se intensificado e o objetivo parece claro: banalizar para normalizar. E contra essa prática, que mina a credibilidade e a independência do jornalismo, só há aparentemente um antídoto: denunciar o maior número de casos. Eis, portanto, que nesta linha o Expresso insiste em desenvolver uma atividade paralela travestida de informação, mas que na substância corresponde à prestação de serviços pagos de comunicação e marketing, e portanto não convém confundir os dois, até porque a pessoa comum que está a ler esta notícia com toda a probabilidade não sabe desta parceria, e eu não deveria estar a ler informação enviesada, evidentemente, mas isso claramente que não prejudica, que não preocupa, pelo menos prejudica, mas que não preocupa esta gente. O caso recente, envolvendo a Universidade de Coimbra, é paradigmático. No final de janeiro, o Expresso celebrou um contrato comercial no final de 19.000 euros, acrescidos de IVA, para a realização de um debate subordinado ao tema Universidade e Defesa Europeia, prioridades, dilemas e impactos. O objeto do contrato não é investigação jornalística, não é cobertura independente de um acontecimento relevante, não é escrutínio crítico de políticas públicas. Pura e simplesmente tratou-se da organização e promoção de um evento pago. Nada disto seria totalmente surpreendente, nem necessariamente ilegítimo, se fosse assumido como tal, e este é que é o principal ponto. Mas esta atividade foi apresentada ao leitor como se fosse jornalismo. No passado dia 27 de janeiro, o Expresso publicou um artigo relativo a essa conferência, sem qualquer indicação de que se tratava de um conteúdo comercial. Pelo contrário, o texto apresenta-se como peça informativa, referendo que, na conferência, especialistas académicos e militares apontam caminhos a seguir, com o Expresso a surgir como media partner. E é importante dizer uma coisa: os jornais, sejam eles digitais, sejam eles o que quer que seja, estejamos a falar de um canal de notícias que tem o formato de vídeo. No caso do Expresso, estamos a falar apenas de um jornal online e também físico, mas que não tem propriamente um canal televisivo. Nós sabemos que os canais televisivos e o jornalismo têm a obrigação de informar de forma não enviesada. Por outro lado, nós também sabemos que há programas de comentário político. Ou seja, o comentário político, por muito que se diga que é imparcial e tal, e que deixa as sensibilidades de lado e que é feito apesar
E na presença dessas sensibilidades, o que nós sabemos é que, evidentemente, o comentário político parte de visões de mundo, e essas visões de mundo tornam, evidentemente, o comentário político enviesado. Ninguém diz que um comentador político não possa dar a sua opinião, ele, na verdade, está lá para isso. O que com frequência se diz é que os comentadores políticos são frequentemente escolhidos em função das opiniões que têm, para juntar grandes painéis que supostamente deveriam reunir, em função das ideias desta gente, um grande grau de pluralidade, quando na verdade o que nós sabemos é que não só não há pluralidade, como não há também verdadeiramente comentário político, porque frequentemente estamos também a falar de pessoas incapazes de o fazer de forma decente. E o que é que temos mais? Esta expressão aparentemente inocente é o véu que tem escondido o essencial. Houve um pagamento concreto e relevante, e sem esse pagamento não haveria texto, nem vídeos subsequentes, nem clipes com intervenientes, incluindo o homem que pagou a conta, o reitor da Universidade de Coimbra, ou seja, não se está perante uma decisão editorial autónoma, foi apenas a execução de um contrato comercial. Logo, estamos fora do campo do jornalismo e inteiramente dentro do domínio da publicidade e marketing institucional. E tem aqui. Mas esta situação é importante, até porque aqui neste canal, como vocês sabem, nós já reagimos a um evento que foi feito pela Câmara de Lisboa e que foi financiado pela autarquia, e em última instância tínhamos basicamente Carlos Moedas, e eu acho que isto até foi anterior às eleições autárquicas, a financiar um evento que basicamente tinha um propósito diferente. Eu não sei se o tema era Lisboa Cidade Segura, Lisboa Cidade Verde, não sei, era uma coisa assim qualquer, em que ele ia falar da cidade de Lisboa. Problema: os convidados eram apenas pessoas do Partido Social Democrata. Carlos Moedas falou mais de 20 minutos sem qualquer oposição. Havia jornalistas com carteira de jornalista presente e estiveram basicamente presentes no evento e a dar alguma credibilidade institucional, digamos assim, do ponto de vista informativo a esse evento. Quando o que nós sabemos é que Carlos Moedas, na prática, não estou a falar da teoria nem dos contratos, estou a falar da prática, utilizou um evento financiado pela autarquia para fazer autopropaganda. Ou seja, nós todos, além do dinheiro que os partidos já recebem do Estado, pagamos um evento, nós todos enquanto contribuintes, um evento para que Carlos Moedas fizesse propaganda da sua própria atividade política, seja em relação ao seu último mandato, seja fazendo propaganda à sua candidatura ao mandato seguinte, e nós pagámos isso além do dinheiro que já pagamos aos partidos. Havia jornalistas com carteira de jornalista presente a dar alguma credibilidade àquilo que evidentemente não tem credibilidade nenhuma. Portanto, há evidentemente aqui um problema que se tem tornado cada vez mais comum no jornalismo português, e não só, desde logo porque o jornalismo está a ter grandes dificuldades de sobrevivência do ponto de vista da sua viabilidade económica, porque o que é facto é que deixaram há muito tempo de transmitir informação, começam cada vez mais a fazer parcerias com o poder político esse que deveriam estar a escrutinar, e em última instância ainda se dizem independentes e dizem que o problema, segundo alguns diretores de jornais, comentadores, jornalistas, etc., o problema está nas redes sociais, onde pessoas independentes que têm, enfim, podem ter empregos ou não, mas que em última instância têm os seus projetos financiados com o seu próprio dinheiro, como é o meu caso. Este projeto que vocês veem aqui, este comentário político, é financiado com o meu dinheiro, apesar de que eu tenho um viés, e eu não escondo esse viés. O meu viés é, eu sou militante. Sou militante de um partido. Está na descrição do canal, vocês sabem o viés deste canal. E, portanto, eu não finjo que ele não existe. Agora, eu não venho para o YouTube dizer-vos está aqui uma informação absolutamente independente, sem qualquer viés, sem qualquer tendência de pensamento, quando na verdade vocês sabem que há aqui um pensamento, que esse pensamento está mais à direita, e vocês podem contar com isso no comentário. É uma pequeníssima diferença que, no meu entender, torna a situação toda mais honesta. E, portanto, era isto que eu tinha para partilhar. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.